Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente nas conquistas dos valores morais e espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Guilhermina. Que bom de novo estarmos juntos. Adalberto. Interessante para nossa reflexão. A imparcialidade é, pois, o maior sintoma da perfeição. Pelo Espírito Lancelin. Muita paz. E Américo. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa rádio, a Rádio Rio de Janeiro, Rádio da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. Hoje faremos a pergunta 171, Justiça da Reencarnação, que encerra um tópico deste capítulo, tá? Vai ser dividido em temas devidamente, já foi dividido para cada um dos participantes e vocês vão perceber. Vamos começar com Guilhermina. Não, Guilhermina? Não. Alberto. E cada vez pior, viu? Uau! Não entrega a idade, meu irmão. É uau! A gente só não pode deixar o outro irmão gêmeo encostar. Se não completa, aí a gente fica esquecido. É o Alzheimer, realmente. Eu já estou com isso aí também, mas vamos nessa. É, não é? Então, de vez em quando a gente esquece o óculos dentro do congelador, é complicado isso. Damos um tempo para o Alzheimer e vamos ao estudo. Vamos lá. Então, na questão 171, Allan Kardec pergunta aos benfeitores: em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aí a questão da gente saber, né? Em quantas existências nós permanecemos egoístas? Em quantas existências não falhamos? Em quantas existências não julgamos? E em quantas existências viramos as costas para o Nazareno? Vinde a mim, todos vós que sofreis, diz ele. É ou não é? E a gente preferiu ficar na boemia, na vadiagem, né? Na luxúria, na drogadição, na imposição. Então, o que seria de nós, que estamos aqui hoje na Rádio Rio de Janeiro, e vocês aí do outro lado da latinha, se não fosse essa justiça? Onde nós estaríamos?
eu certamente, digo por mim, não fosse a compreensão muito parca do Evangelho redivivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Consolador que Ele nos prometeu e enviou, essa terceira revelação, certamente eu estaria, mesmo nessa existência, chafurdando na lama ainda. Porque muita gente não faz ideia sem antes, por exemplo, compreender uma orientação de André Luiz, me falha agora a memória de uma das obras dele, psicografada por Chico, que ele nos diz que se nós pudéssemos, ou se nós tivéssemos a clara evidência, estaríamos sempre assustados ao adentrarmos no motel ou no botequim. E a gente fica imaginando, né, como estará então esses que desencarnam ainda viciados nas coisas do mundo, nas coisas mundanas, na drogadição, no alcoolismo, no tabagismo, aqueles que se suicidaram e mesmo depois de suicidas transformaram-se em obsessores suicidas. Não fosse essa justiça, né? Será que teríamos nós, aqueles que tiveram a honraria de conviver com Chico Xavier, por exemplo, com Francisco de Assis, né, o outro Chiquinho, como é que seria se não fosse essa justiça da reencarnação? Será que nós, hoje, não fosse essa encarnação, ou a reencarnação, como queiram, poderíamos conviver com um espírito que não fosse a reencarnação? Anália Franco, por exemplo, né? Francisco de Assis e outros, né? O próprio Allan Kardec. Então, quando a gente quer estudar com Allan Kardec, pega a Revista Espírita, são só 12 volumes, se lê com tranquilidade e tal, uns 3 anos estudando. Aí alguém pergunta, mas tem que estudar, tem que fazer reforma íntima? Tem. Então, não fosse a doutrina espírita, essa revelação fantástica, que veio através de muitos médiuns que renunciaram às suas vidas, né? A dedicação dioturna do professor Rivaio. Esse homem deve ter trabalhado muito, num espaço muito curto. Não é isso? Onde nós estaríamos? Então, fazendo uma lembrança rápida, né, de uma orientação, mas de uma afirmação de Dona Ivone do Amaral Pereira, a casa espírita é o último refúgio dos criminosos. Me atrevo a dizer que a Rádio Rio de Janeiro também. Porque é muito fácil nós lermos, conceituarmos, observarmos. Teremos então teorias. A que hora vai chegar a vivência? A prática. A prática daquilo que a gente lê. Alguém me perguntou um dia, Adalberto, você me deu o livro dos Espíritos, eu sonhei com isso. Como eu não sou consultor de espiritismo, respondi para ele, liga para Beija-Flor. Que sonhar com bicharada é o coelhinho. Eles é que entendem de negócio de sonho. Com gente teimosa na cabeça da burrinha, não é isso? Uhum. A Beija-Flor que entende. Beija-Flor é uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro que é conhecida no mundo inteiro. Né? E foi campeã do carnaval naquele ano. Então, sonhar com bicharada, quem entende de sonho é a Beija-Flor. Não pergunta do Alberto, não. Pega o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, passa num posto de saúde chamado de Casa Espírita, toma a vacina da vergonha na cara e vai estudar. É ou não é? Entra na Casa Espírita, hoje tem passe? Tem. Quantos tu quer?
Aí pega aquele papelzinho e toma aqui o passe. Tu quer 5 ou você prefere de manchete? É passe também, né? É ou não é? Não, Beto, vai fazer o que hoje? Por que você está perguntando? Eu fui cuidar de uma terrinha que eu tenho. Eu respondi a pessoa. Eu cerquei um pedacinho de terra que eu comprei, estava alugado, botei o arame parfado para a malandragem não entrar de cabeça. Mas, Alberto, tu é dono de terra? Você tem, lá no cemitério do Caju. Então, um pedacinho lá reservado só para mim. E se eu tiver de operar alguma coisa, que eu vá, tem um hospital lá do lado, né? Hospital Anchieta. Se eu tiver de fazer uma cirurgia, você fica ali. Qualquer coisa é só jogar por cima do muro e deixa o caboclo lá. Então, a gente tem que entender que se não fosse a misericórdia de Deus, e a gente não sabe nem o que é misericórdia, Américo. A gente lê, fala toda hora, mas a gente não sabe o que é misericórdia. É ou não é? Então a gente precisa compreender, e seguindo a orientação de Paulo de Tarso, em tudo dai graças. Ele diz para os Tessalonicenses, em tudo. Onde nós estaríamos? Poderíamos reencontrar, se não fosse a reencarnação, dar um abraço de Anália Franco? Já pensou, João? Eu acho que esmagar que ela é baixinha. Ontem essa questão de tudo dar graças, a gente agora só não percebe quando a gente assim, não conseguiu mesmo compreender o sentido da vida, né? Porque tudo mesmo na nossa vida tem um ponto positivo, tudo. Ontem eu estava falando para minha mãe assim, puxa, graças a Deus que o carro do meu pai está quebrando. Aí minha mãe falou, você tá doido, meu filho? Graças a Deus. Falei, pô, esse Fiesta só tá dando alegria pra gente. Mas o carro tá quebrando toda semana. Falei, não, só tá dando alegria. Porque o carro do meu pai quebrou e ele foi lá pra casa e a gente junto, como pai e filho, nós abrimos aquele negócio e começamos a consertar o carro. E não há nada mais maravilhoso do que uma família se reunir para fazer um trabalho qualquer. Seja ele que até for. Varrer o chão. Até varrer o chão. E assim, hoje a minha vida é feita disso. É feita de gratidão por tudo que acontece. Tudo. Deu alguma coisa, eu falo graças a Deus. E quando a gente desperta, e eu ainda faço tanta besteira, sabe? Eu tenho até vergonha de falar besteiras aqui. Vamos falar coisa boa da América, eu tenho algumas boas e infinitas ruins. Mas assim, a gratidão é algo que eu tenho tentado cultivar em mim. E quando a gente cultiva a gratidão, a gente vê que tudo na nossa vida, de fato, vem para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Exatamente. Sempre há alguma coisa boa por trás até daquilo que a gente olha e acha que é uma verdadeira tragédia. Se não fosse a muleta, como é que seria? Exatamente. Não fosse a bengala, como é que seria? Posso fazer um comentário rápido, que eu estou aqui ouvindo vocês. Só tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Realmente a gratidão por tudo que nos acontece, inclusive os desafios, os desafios que a gente não consegue superar, etc. Agora, é fundamental que a gente não se esqueça também da nossa responsabilidade. Porque isso não cai, a gente vai discutir daqui a pouco, isso não cai na nossa mão porque a gente é lindo, maravilhoso, fantástico, não. De jeito é porque a gente precisa, e é no cotidiano, porque é bom pra caramba quando você tá, né? É uma beleza. Agora, no cotidiano, ali, no todo dia, no ramirrão, no elevador do trabalho, junto com um colega de trabalho chato, aquele colega complicado, aquele colega que tem dificuldades e a gente não consegue, o vizinho que cria problema, o familiar que a gente ainda não conseguiu estar na mesma sintonia. O inimigo. E quem os tem ainda é inimigos. Geralmente está na família, no colega de trabalho. Você tem as dificuldades. Então, essas oportunidades, eu querendo ser chata, essa oportunidade de nos mudar. Isso aí. E aí, qual é o nosso papel? Porque é o papel da gente agradecer, força, coragem, parará, mas também de reconhecer o que a gente tem que mudar. E começar a exemplificar. Porque a gente tem o hábito de achar que o outro está errado. Sempre. O outro é errado. O outro está sempre errado. Então, Américo dá sequência à resposta. Na sequência a essa pergunta, os espíritos fazem um comentário. Né? Lembrando, então, que nós estamos no iníciozinho do estudo do espiritismo, falando especificamente sobre a reencarnação. Nosso irmão leu
a pergunta 171, que fala sobre o que se baseia a reencarnação, e agora tem um comentário dos espíritos. Eles dizem assim, né, o comentário, aliás, não dos espíritos, né, da equipe aqui de Kardec. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Mas, em sua justiça, ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com a bondade, a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que eles foram colocados. Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem teria tratado com imparcialidade. O que está sendo falado aqui para nós? É óbvio, quando a gente olha as pessoas nascendo. Eu nasci numa família amorosa em que meu pai e minha mãe, desde cedo, eu não posso me estender, senão até me emociono, nos ensinaram que a gente poderia passar fome em casa, mas eu e meu irmão continuaríamos na escola. É isso aí. Meu pai e minha mãe abriram mão de tudo que eles poderiam comprar para poder pagar a mensalidade da nossa escola. Enquanto isso, a gente vê crianças nascendo em famílias em que os pais andam de carro 0 quilômetro e dizem que não tem dinheiro para manter o estudo de um filho. Então não há como, eu dei só um exemplo, não há como dizer que eu não tive uma facilidade a mais do que essas crianças que estão nascendo nessas famílias em que a família não valoriza a educação. Não há como. Eu tenho a consciência de que eu recebi nesta encarnação uma possibilidade a mais de crescer moralmente e intelectualmente, porque meus pais desde sempre ensinaram valores e desde sempre lutaram para que a gente tivesse também um crescimento intelectual. E aí o que os espíritos dizem aqui? Aí, se isso fosse... Você recebeu o Biel. Olha só, recebi o Biel. E o que os espíritos dizem para a gente aqui? Que se Deus fixasse a sorte dos homens em apenas uma existência e depois da morte tudo tivesse resolvido, Deus não teria sido imparcial. Exatamente. Porque não há como. Se essa for a única vida e nunca mais houver outra, e não tiver existido uma outra anterior que justifique essas diferenças de hoje, não há como dizer que essas diferenças absurdas, enormes que existem entre as famílias não contribuem para o melhor crescimento ou para uma maior dificuldade de crescimento do ser humano. E se essa é a única vida, Deus teria sido extremamente injusto e parcial. Escolhido quem ele quer que fique bem e quem ele quer que fique mal. Exatamente. O que é completamente contraditório com a justiça e a bondade de Deus. Então a reencarnação, ela é uma obrigação para que a gente acredite na justiça e na bondade divina. Guilhermina. Vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Pois é, e aí vamos manter o nível da conversa exatamente pegando o gancho daquilo que a gente estava conversando, sobre a doutrina da reencarnação, que realmente consiste, diz aqui, consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas e a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus. Porque Deus é justo e é bom, e é exatamente porque é bom, ele é justo, facilitando
e facultando, nem facilitando, facultando a cada um possibilidades. E aí ele diz aqui, com respeito aos homens de formação moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros, como, mediante novas provações. A razão nos indica que os espíritos ensinam. Então, Deus nos dá todos os absurdos que já cometemos, nós podemos, digamos assim, ressarcir a lei de Deus através de provações em que possamos superá-las, suprimi-las, cumprir aquilo que a gente sabe que está devendo e, a partir daí, juntos, junto do sofrimento, tentar fazer o nosso melhor em função do outro. E aí, diz mais... É aí que você vê que ser espírita é para quem aguenta. Sim, não é fácil. Você tem que dar o exemplo de que, não, eu sei que eu estou passando perrengue, eu sei que eu tenho uma dificuldade grave, mas eu sei que isso não é por acaso, é porque eu fiz por onde. E aí, a minha responsabilidade é assumir esse perrengue e fazer o meu melhor. É um carnê com pequenas frações, né? Pra Sim. gente ir pagando aos pouquinhos. Mas você vai pagando Deus aos pouquinhos. Você vai né? pagando aos pouquinhos e vai continuar fazendo coisas, né, positivas. E aí ele diz aqui: o homem que tem consciência da sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. Óbvio, que é o alecrim dourado. Mas é mesmo. Explica para tu o que é alecrim dourado. Agora eu fiquei perdido aqui. Vocês de casa, Você querido sabe ouvinte, que é sabe o que é alecrim dourado? É de uma música, alecrim dourado. Não, É só... canta a musiquinha. É pior que eu não sei a musiquinha eu canto pra toda. minha filha. Alecrim, Alecrim dourado, que é. nasceu no Não, mais campo ou sem menos. ser. Exatamente. Então, a gente acha que todos os absurdos que a gente cometeu, todos os erros, tarará, tarará, e Deus seria, vai ficar por isso mesmo, que a gente é o... tá. Aí diz assim, a ideia de que aquela inferioridade não o deserdará para sempre do Supremo Bem e que poderá conquistar o Supremo Bem mediante novos esforços, nos sustenta e nos reanima a coragem. É isso, é essa certeza. Quem é que no final da sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida. Ele a aproveitará numa próxima existência. E aí, mais uma vez, fica repetido, insistindo, que a justiça de Deus é perfeita. Ele nos faculta. Agora, a nossa responsabilidade perante a lei é também implacável. É isso. Sem dúvida nenhuma. Será cobrado de quem muito tem, né? Sim, é muito dado a quem muito... Exatamente, a frase é E clássica. no iniciozinho do nosso programa, nosso querido irmão falou uma questão ali que é muito importante para nós, né? Necessária essa nossa evolução, em que ele trouxe para nós a necessidade de nós nos afastarmos de tudo aquilo que a sociedade hoje já considera como inadequado, né? As drogadições, os vícios, o alcoolismo, né? A fofoca, isso tudo ali. E isso aí, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente precisa olhar na nossa vida e dar esse passo. Claro. Só que a doutrina espírita é muito antipática. Porque ela traz o evangelho e eu vou dizer, não basta isso. Exato, você pode ser... Você pode ser tudo isso. Pode não usar drogas, não usar álcool, não frequentar esses locais impuros. E aí você vê, cuida da saúde, faz tudo direitinho. E eu vou até dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço, um amigo meu, que ele está sempre mal, coitado, sempre em depressão, sempre triste. E quando a gente conversa, ele sempre fala a mesma coisa. Puxa, Américo, eu não entendo. Porque eu não vivo em locais impróprios, desculpa. Eu não bebo, eu não fumo, eu respeito as regras, cuido da minha saúde, não sei o quê. Aí eu comecei a olhar, eu falei, nossa, o que está acontecendo com a vida desse meu irmão? Eu comecei a analisar aquele amigo ali, né, que é um verdadeiro irmão espiritual. E eu perguntei, mas quando você gasta, por exemplo, com a sua saúde, o que você faz? Não, eu pago os melhores médicos. Eu falei, mas você paga algum médico para a sua família? Não, aí não sobra dinheiro, né? Eu falei, tá. E o que você faz da parte espiritual? Não, eu tenho estudado sobre os chakras, sobre a reenergização,
Mas para que você está estudando isso? Você vai dar passe a alguém? Vai reenergizar o chakra? Não, para uma autoenergização, para que eu possa... E o que você faz... E aí, quando eu fui ver, ele realmente faz tudo certo. Só que ele faz tudo certo para ele. E a doutrina espírita vem nos trazer o evangelho. Ele precisa de uma cirurgia moral. Cirurgia moral, porque o evangelho nos diz o seguinte, que enquanto nós estivermos fazendo, o primeiro passo é isso que o nosso irmão trouxe, é sair do que é errado. Claro. Só que sair do errado é só o primeiro passo. Porque se eu estiver fazendo tudo certo, mas tudo certo só para mim, Romério, também não adianta tem uma de nada. situação interessante que eu tenho. A gente encerra com a fala final. Cadê? Eu só vou corrigir um erro meu. Nós precisamos da cirurgia moral, não só esse seu amigo. Nós todos. Todos. Ó, você que está me ouvindo também, não corre não. Não adianta entrar embaixo da cama, cirurgia moral. Mas enfim, um trecho pequenino de uma mensagem da nossa irmã Florinda. O verdadeiro espírita é bom pai de família, bom filho, fiel amigo, ótimo vizinho, enfim, um filho de Deus caminhando pela estrada estreita da perfeição. O espírita não pode cometer os mesmos erros de outras crenças, julgar-se o dono da verdade. Ele, espírita, deve tornar-se um exemplo de verdade. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos encontre a todos receptivos. Muita paz. E com a fala do nosso Adalberto, nós encerramos a nossa parte do programa. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui encerrando o seu capítulo 1, e neste programa de hoje e possivelmente no próximo, nós ainda vamos estudar os dois últimos itens das Instruções dos Espíritos, itens 9 e 10. E hoje nós temos aqui mais uma surpresa aqui para vocês. Nós temos aqui conosco, para realizarmos este trabalho, dois amigos aqui, irmãos da nossa doutrina, que vieram participar aqui dos comentários, trazer seus conhecimentos para adjuntar a tudo aquilo que vocês gostariam de ouvir e de aprender a respeito do Evangelho. Como eu disse, são dois amigos, foram convidados aqui para nos acompanhar. Então eu tenho o prazer e a honra de trazer para vocês aqui o André Palhares e o Jorge Medeiros, que vocês já conhecem bastante, que já participou conosco aqui de programas ainda com a Marta Batista, que ela também tinha sido convidada, mas ela não pôde comparecer hoje, ela vai ficar para um outro próximo programa. Então, com a palavra dos nossos amigos aqui, primeiramente, boa noite a vocês, sejam bem-vindos. André Palhares, aí pela primeira vez aqui no Rio, muito obrigado aí pela oportunidade. Boa noite, que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações, agradecendo mais uma vez ao convite do nosso amigo Antônio. Ok, gente, vou fazer o seguinte, normalmente eu vou ler aqui o texto do item 9, aí vocês vão ter liberdade para fazer os comentários. Hoje eu vou ficar aqui só de mestre de cerimônias. Vamos ver lá, as Instruções dos Espíritos, capítulo 1, item 9. A nova era. Deus é único
e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade devia percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento e que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhe necessária uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes faltavam os sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélica cristã, que há de se renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e é o espiritismo que é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura. E lhe abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra, o Espiritismo a concluirá. Espírito Protetor e Mulhouse, 1861. Vamos então, Jorge, André, ouvir a opinião de vocês a respeito dessa mensagem desse irmão, o Espírito Protetor. Vamos lá, vou conversar com você que já está habituado aqui com o programa, Jorge. Essa mensagem, né, que em algumas edições também aparece um espírito israelita, ela é interessante a história dela porque na época de Kardec existiam vários grupos estudando o espiritismo. Então, tinha católicos estudando espiritismo, protestantes estudando espiritismo, muçulmanos estudando espiritismo, judeus estudando espiritismo, até pessoas sem religião. E dentro desses grupos tinha um grupo de judeus que eles ficaram um pouco incomodados porque na mensagem, recebia a mensagem São Luís, Santo Agostinho, Fenelon, muitos sacerdotes da Igreja Católica, e ele, enquanto judeus, eles, poxa, mas será que é isso mesmo, né? Será que não é influência do médium? E aí eles tiveram uma ideia, no grupo mediúnico dele, nosso avô era um rabino, vamos evocá-lo. E aí ele vem e dá essa mensagem, né? Que fala da questão das 3 revelações, etc. E fica mostrando que na verdade, Jesus realmente
tenha essa ascendência, não é uma questão que... Porque algumas pessoas também falam, né? O Kardec Jesus é o expoente maior porque Kardec estava na Europa. Na verdade, esses que eram judeus mesmo, tanto da etnia quanto da religião, e um espírito que era um rabino vem falando da autoridade de Jesus, né? E aí ele bota lá o nome, né? Mardochê, mas aqui Kardec bota um espírito israelita, né? E o interessante para mostrar que realmente não é uma questão que saiu da ideia, da cabeça de Kardec, né? Que realmente é a doutrina espírita. Mostrando essa ligação, né? Do preparo, como o João Evangelista fala lá na Revista Espírita de 1864, né? Antes que fosseis o Salvador, trazia a revelação em seu seio e preparou cada etapa que a humanidade percorreu até hoje. Então existe um planejamento, né? Então, lá da época de Moisés, tinha uma necessidade de atender aquele povo. Não adianta também, né, uma questão didática, não adianta você querer trazer informações muito além daquele povo pode suportar. Então era necessário que a religião fosse adequada à população da época. E conforme nós vamos desenvolvendo as nossas ideias, os benfeitores espirituais vão acrescentando cada vez mais para nós o desenvolvimento e ampliando a nossa visão sobre essa grande obra do Criador, né? André. Vamos lá, né? Pois é, Jorge, eu estava estudando essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, né? E a gente, desde quando inicia o estudo do Espiritismo, a gente tem o costume de começar pelo Evangelho, né? Eu mesmo tive essa oportunidade. Então a gente vê ali a primeira revelação, Moisés, depois vem o Cristo como a segunda revelação e o Espiritismo como a terceira revelação. E hoje, ouvindo a parte aqui, a nova era, né? Esse espírito israelita. E aí tem uma passagem também na Revista Espírita, que é um item relacionado a essa leitura, que ele fala exatamente isso que você comenta, Jorge. Ele até pergunta, né? Mas a moral do Cristo, ela é de fato a mais que chama atenção na Terra, né? Porque ele é acostumado a estudar Moisés, estudar a Torá, né? E ele responde que sim, no que diz respeito às questões morais, é a mais avançada que foi destinada ao homem a fim de fazê-lo progredir na face da terra. Mas não é uma questão de concorrência, vamos dizer assim, com o judaísmo, né, com os ensinamentos que os judeus estão acostumados a estudar. Pelo contrário, na época de Kardec nós tínhamos ali judeus, muçulmanos, pessoas de várias denominações diferentes estudando o Espiritismo, né? Hoje a gente vê uma certa separação, mas não há necessidade dessa separação, pelo contrário. Mas a época de Kardec tinha essa junção de pessoas que pensavam diferentes, entendiam diferentes as religiões, mas ali dentro da Sociedade Espírita de Paris, elas tinham um objetivo em comum, que era conhecer, né, a obra dos Espíritos que trouxeram para nós o entendimento de que a moral de Jesus era a mais adequada para o progresso da humanidade, né? E aí, aproveitando aqui o ensejo, né, a gente vê aqui mais adiante uma questão importante, né? Que o Espiritismo ele é de ordem divina, ele faz parte de uma espécie de uma programação, vamos chamar assim, com o fito de fazer a humanidade progredir, moralmente falando, né? Então, assim, a gente vê o progresso material das coisas, o avanço da tecnologia em todos os sentidos, mas a parte moral ainda está muito aquém, né? Então, isso que é o principal objetivo do Espiritismo na Terra. Então, quando fala a nova era, né, essa nova era, ela se iniciou com Kardec, ela ainda não chegou nem na metade do caminho, a gente percebe que há muito que percorrer. Nós mesmos, sendo espíritas, né, eu falo por mim, conhecemos muito, mas precisamos, além de conhecer, começar a viver isso, né? Essa nova era, essa transformação moral em nós mesmos, aí, que mostra
o Evangelho segundo o Espiritismo para todos nós. Jorge, quer falar mais alguma coisa sobre, Jorge? Eu queria comentar aqui sobre essa questão que, quando ele fala ali, né, dos hebreus, ele fala esses povos semi-selvagens. Talvez algumas pessoas possam fixar nessa frase como se fosse algo negativo. E é no sentido de... Não é que os hebreus eram semi-selvagens, mas todas as populações daquela época estavam mais ou menos no mesmo nível de adiantamento. Então, quando ele fala aqui dos semi-selvagens, é porque era necessário certas linguagens. Você tratar, como nós vemos ainda, né, a materialização das coisas espirituais. Então, para que se obtenha alguma coisa espiritual, você precisa associar a um elemento material. E que, imagina, né, você chega para uma pessoa daquela época, olha, você está com um problema assim, 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 seu gado está morrendo, etc., sua esposa está com doença. Não, basta orar a Deus, né, se resigna. A pessoa, não, peraí, mas que não vai fazer nada? Que sacerdote é você que não vai fazer nada? Não aí pede nada em troca. Exatamente. Então, não, joga um negocinho aí, uma água, um óleo, mistura com alguma coisa, aí a pessoa, agora está fazendo. Exterior, né? Exatamente. Então, as pessoas, nós, né, vamos falar assim, eles, nós, né, nós estávamos num estágio em que precisávamos quase que tatear a fé em alguma coisa material, que com o desenvolvimento, né, Jesus mesmo muitas vezes foi incompreendido por causa disso, porque ele já começava a ampliar a nossa visão, né? Olha, no reino dos céus ninguém não tem casamento, né? Não tem, são como os anjos do céu. Mas espera aí, eles acreditavam que Yahvé era um rei como os reis da terra. Então tinha seus súditos, tinha sua casa, seu trono, seu jardim, era isso. Então, quando se falava do mundo espiritual, era um lugar diferente, mas todos os referenciais eram materiais. E o Cristo veio inaugurar uma visão completamente diferente, que o Espiritismo veio ampliar no estágio máximo que a gente possa entender, pelo menos até o nosso entendimento atual. Realmente você tocou num ponto que eu considero interessante, Jorge, que as pessoas podem realmente achar que algum preconceito contra especificamente o povo hebreu, já que eles que receberam toda essa mensagem, e foi referenciado aqui como semi-selvagens, ou o que seja, né? Mas veja bem, semi já é um avanço. Sim. Porque os outros, ou eles mesmos antes, eram totalmente selvagens. Então, quando eles passam a ser semi, já é um avanço. É aquela história do copo metade com água, né? Se você observar a parte vazia, o copo está meio vazio. Você olhar a parte cheia, o copo está meio cheio. Então, semi-selvagens, se você olhar pelo olhar do copo cheio, eles já avançaram em relação aos outros que eram selvagens, né? E aí a ideia daquelas pessoas, em termos de quem domina, quem comanda, quem toma conta de tudo, em qualquer daquelas sociedades, o soberano tinha um título. Normalmente era de rei, podia ser em outros lugares ser faraó, outro tipo de título, mas a ideia era que era um rei. Tanto é que eles usam o nome de reino dos céus, é a habitação de quem manda é Deus. Então Deus é um reino, e como todo rei tem a sua corte. Na verdade, tem a corte que faz as coisas que o rei pede para o bem, e há aqueles inimigos da corte que fazem parte também daquele aparato do castelo, vamos dizer assim, referenciando a Idade Média, né? Que vão simbolizar o reino como o próprio castelo onde habitava o rei. Ali frequentavam os amigos dele, que era a própria corte, né? E tinha aqueles que tinham o mesmo status, mas que eram contra, às vezes não declaradamente, mas viviam dentro da corte conspirando e tal. Então, quando eles passaram ao povão a imagem de que, seja desde a época mitológica, o que os gregos fizeram? O reino do Olimpo. O Olimpo era a mesma ideia. Era Zeus com a sua corte, tinham os a favor, os contra, os conspiradores. Então, eles imaginavam o reino dos céus semelhantemente a isso.
Não é nenhum dolo isso, não é nada errado. Faz parte da cultura da época, imaginário da época que eu digo, inclusive hoje. Hoje nós ainda pensamos, a grande maioria de nós ainda imagina o reino dos céus desta forma. Não só os cristãos, os muçulmanos até hoje a gente critica, porque eles acham que Alá vai receber esses coitados que cometem essas atrocidades com iogurte, não sei com o quê, porque eles imaginam as coisas dentro do seu dia a dia. Eles não têm um alcance para imaginar a coisa etérea, a coisa totalmente diferente, que outros parâmetros, inclusive materiais. Eles não imaginam outros tipos de matéria que podem fazer parte desse suposto reino divino. Então a gente não tem que olhar isso aqui com aquele olhar nosso, sim, preconceituoso, que o preconceito está em nós, em interpretar desta forma. É mais um passo para a nossa reforma pessoal, não é? Mudar o nosso entendimento a respeito das coisas em geral. Eu não falo das coisas espirituais só, das coisas. Nós temos que modificar muito o nosso modo de entender. Não estou dizendo isso tentando assim, diminuir o pensamento humano. Não, isso faz parte da evolução. A gente não fazer o quê? Nós estamos ainda nesse estágio. Olharmos para trás, já estivemos em estágios muito piores. Então temos que gritar aleluia pelo avanço em que nós estamos. Não nos preocupar muito com essas coisas assim. Temos que nos preocupar, bom, já chegamos até aqui, já vamos olhar para frente, mas nada demais olhar como éramos antes, para até nos admirar do progresso que nós fizemos e usar isso como alavanca para prosseguir neste progresso, e a gente pode ter uma imaginação para o futuro, não é? Então eu penso assim, eu acho que a gente tem que interpretar isso por essa óptica, certo? Muito bem. Nós já vamos, praticamente restam 2, 3 minutinhos, mas dá tempo de vocês fazerem um comentário final a respeito desse texto. Tá, rapidamente aqui então, assim, na época o povo hebreu já eles se guiavam, né, pela ideia de um monoteísmo, né? Moisés que depois acabou ratificando isso com a existência de um único Deus, né? E essa transformação que é a principal, no meu ponto de vista, mensagem que traz a nova era, essa revolução que se opera agora é mais de ordem moral do que material, como eu disse no começo, né? A gente percebe um mundo com muito progresso em diversas áreas, materialmente falando. Agora, a revolução que se opera principalmente é de ordem moral, que nós devemos ter esse foco maior, porque não faz sentido algum a gente ter esse conhecimento todo e não nos esforçarmos nesse sentido de nos melhorarmos. Ontem nós éramos como esse povo hebreu, né? E hoje estamos num estágio um pouco melhorado, mas moralmente falando ainda temos muito que desenvolver. Muito bom. E uma coisa interessante, que isso vai além da simples crença ou da simples informação, que a doutrina espírita vem nos mostrar que alguns espíritos, após a morte, ainda continuam com referenciais totalmente materiais, independente da crença que eles tinham. Isso mostrando que é um estágio que nós vamos galgando até a gente conseguir se desprender completamente disso, né? Simplesmente acreditar ou não acreditar. É algo que está bem além, que a doutrina espírita vem confirmar, né? Muito bem. Bom, por hoje nós vamos terminar por aqui. E no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda no estudo deste capítulo primeiro, ainda neste tema, que será a mensagem de Erasto, que nós vamos estudar. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito,
para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.